resolve fazer outra coisa, bom, ele poderia fazer, chame uma manifestação dele e faça. Né? Acho que isso é um problema. É um problema de construção democrática do conjunto do processo de mobilização. Não é de rejeição de táticas. Né? O problema não é fazer ou não fazer ação direta. O problema é como fazer, combinado, né? E de forma coletiva, não por decisão individual. Eu acho que é isso que está em jogo nas diversas rusgas que tiveram, pelo menos em relação ao MTST, com pessoas que atuam na tática Black Bloc. Terceiro, o que foi colocado pela Mariana. Não vai dar para deter tanto aqui pelo tempo, mas, enfim, a MP 759 é um profundo retrocesso. Né? Representa a regulamentação da grilagem na prática, né? Uma espécie de uma anistia, de um salvo-conduto para grileiros, e, nesse sentido, enfim, o problema é que ela deveria e foi enfrentada, teve uma série de iniciativas dos movimentos sociais. O problema, e você tem razão quando diz ela passou quase que desapercebida, sem uma discussão mais ampla, porque o tamanho do retrocesso é tal, tem tanta pancada, né, que a esquerda não conseguiu se organizar para deter todas elas. Né? E a MP 759, nesse sentido, em meio à reforma da Previdência, em meio à reforma trabalhista, terminou que não foi tratada como prioridade da agenda de enfrentamento. Né? Agora, evidentemente, é um grande retrocesso e foi feita para isso. Né? Não foi feita para facilitar regularização de interesse social. Né? Não se esperaria isso do governo Temer. Está ruim o microfone? Bom, o que o Pedro Paulo colocou sobre as possibilidades de um campo de esquerda radical, de enfrentamento, nas eleições de 2018. Veja, concretamente, as eleições de 2018, apesar de serem daqui a um ano, desde o ponto de vista histórico, são daqui a uma década. Né? A velocidade com que tenha mudado a conjuntura brasileira não nos permite fazer uma previsão adequada do que vai ser 2018. Uma coisa, por exemplo, é 2018 com Lula, outra coisa é 2018 com Lula inviabilizado. São eleições diferentes, não só para a esquerda, são eleições diferentes para o país. Né? Uma coisa é 2018 com o Temer no governo se arrastando, outra coisa é 2018 com um governo também ilegítimo, por indiretas, e que eventualmente tenha se fortalecido. Né? É muito difícil falar do cenário. Eu acho que o papel do campo de esquerda deve ser buscar apresentar isso, né? Com o máximo de unidade possível, uma proposta que vá além da estratégia de conciliação e que não tenha medo de enfrentar os temas essenciais de transformação estrutural no Brasil. Né? Mas não me arriscaria a dizer mais que isso, Pedro, diante da incerteza. E acho que antecipar o debate que alguns setores da esquerda têm feito em relação a 18 é um terrível erro. É um terrível erro. Nós temos que pensar, nesse momento, em ganhar 17. Né? Vamos ganhar 17, barrar as reformas, enfrentar esse projeto. Disso vai depender se vai ter 18 ou não e como vai ser. Por último, o tema que a companheira colocou ali atrás, fazendo paralelo com a fala do Plínio, dos limites da atuação imediata ou das propostas imediatas. Vejam, às vezes nós estamos falando coisas parecidas, colocadas de uma maneira diferente. Né? No caso das eleições, eu entendo o chamado de eleições diretas não como uma discussão sobre quem vai se eleger se houver eleições diretas, ou nem mesmo como uma discussão
de apenas um resgate da soberania do voto popular abstratamente. Para mim, o sentido de colocar o debate sobre eleições diretas hoje é que este é o caminho mais eficaz para barrar a agenda de destruição social que está pautada hoje pelo Estado brasileiro, né? As diretas podem nos permitir isso. E digo mais, as diretas acumulam um campo social amplo, né? Saiu a pesquisa recente, 90% da população brasileira defende a antecipação das eleições diretas. Isso é importante, isso nos permite um caldo. É possível que as diretas não passem? É o mais provável. Vamos combinar. Não é fácil passar eleições diretas, tem o instrumento da PEC, tem a cassação de chapa, enfim, não é uma engenharia fácil. Mas mesmo que não passem as diretas, se a gente consegue criar um caldo social forte de defesa das eleições diretas, quem venha por uma eventual indireta vem muito mais enfraquecido, vem com muito mais cheque de legitimidade. O movimento das diretas é necessário independentemente dele ter resultado ou não. Aliás, a emenda Dante de Oliveira não passou. O movimento das diretas da década de 80 não foi vitorioso. Teve colégio eleitoral, né? Mas aquele movimento criou um caldo importante que ajudou a derrubar a ditadura, embora não tenha tido vitória imediata, né? Nesse sentido, que eu acho que a bandeira da direta é uma bandeira adequada para nós. Com relação à questão do debate revolucionário, veja, falar ou não de revolução, talvez nesse aspecto eu tenha uma diferença com Plínio, que coloca isso de forma dura, como um ponto importante, né? Como um ponto que não abre mão. Eu acho que nós temos que atuar a partir das demandas imediatas das pessoas, né? Eu acho que isso é o fator de mobilização mais poderoso, de mobilização social e popular mais poderoso ao longo da história. Aliás, a Revolução Russa não foi feita com o lema revolução, foi feita com o lema pão, paz e terra, né? E não foi menos revolucionária por isso. Uma pauta e uma mudança revolucionária não precisa se apresentar como tal. Basta você levantar bandeiras que o capitalismo seja incapaz de atender. Se você consegue massificar bandeiras e organizar lutas que o capitalismo não consegue dar resposta, esta bandeira se torna uma bandeira revolucionária. Exigir moradia quando o sistema é incapaz de dar moradia para todos é uma demanda revolucionária. Exigir trabalho quando o sistema não consegue mais garantir pleno emprego é uma demanda revolucionária. Exigir serviços públicos quando o Estado está organizado de uma tal maneira que esses serviços se tornam impossíveis é uma demanda subversiva e revolucionária. Porque se você levá-la, todas essas demandas até as últimas consequências, esta é uma luta antissistêmica. No meu entendimento, não é necessário que a todo momento nós precisemos reafirmar isso como uma bandeira revolucionária. É muito mais necessário que nós façamos, que nós levemos essa luta a cabo até as últimas consequências, com firmeza, com combatividade, porque isso acumula forças para um processo de transformação revolucionária, né? Eu falei aqui de demandas corporativas, mas evidentemente não são só elas, né? O programa é essencial. Colocar reforma agrária no Brasil. Alguém acha que o capitalismo brasileiro, estruturado no agronegócio, na primarização, vai fazer reforma agrária? Outros estados capitalistas fizeram. Ela não é uma bandeira revolucionária em si, mas dependendo da configuração do sistema, pode ser. O mesmo para a reforma urbana, ou o mesmo para uma reforma tributária. A burguesia brasileira não engoliu nem o PT totalmente, engoliu por um período. Na primeira oportunidade que se enfraqueceu inteiramente, meteu-lhe o pé e deu um golpe. Um programa de esquerda de transformações radicais, ainda que não seja imediatamente anticapitalista,
a burguesia brasileira jamais aceitaria. E por isso defender este programa, desde o meu ponto de vista, é sim uma estratégia revolucionária, ainda que não precise ser dita dessa forma. Por isso, acho que tenho muita concordância com o Plínio em relação ao programa, aonde queremos chegar. Talvez tenhamos alguma diferença em relação a como tratar isso e de que forma simbolizar esse processo. É isso, quero mais uma vez agradecer a tolerância de vocês aí em relação ao atraso e agradecer à CEP pelo convite. Obrigado.